Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos continuar a nossa aula aqui, nosso mini curso sobre a Lei 5.810, que é o regime jurídico único dos servidores do Estado do Pará, dos servidores civis do Estado do Pará. Hoje nós vamos abordar o assunto posse, né? Professor, o que é posse? Posse em quê, né? Só para fazer uma ajuda à memória para você. Posse no quê? No cargo. Tá? Posse em quê? No cargo. Que cargo? No cargo público, claro, né? E aí, professor? É o seguinte, então, posse nada mais é do que vai ser uma investidura. Uma investidura, na onde? No cargo público. Isso que vem a ser a posse, né? Posse é um assunto legal. Se Deus quiser, vocês vão tomar posse no seu concurso, vocês vão assinar o termo de posse, né? Vão tirar uma fotinha e encaminhar para o professor, se Deus quiser, né? Só para fazer uma ajuda à memória para vocês. Vamos fazer a retrospectiva, né? Todo o processo até você conseguir a sua posse, né? Vai lá, primeiro, então faz o quê? Você tem que realizar, você tem que prestar o concurso público. Depois que você faz o concurso público, vem o ato de nomeação. Antes do ato de nomeação, nós temos algumas etapas importantes, né? Nós temos aqui, primeiro, você, lógico, tem que ser aprovado, né? Aprovado no concurso público. Depois, esse concurso público ele vai passar pela homologação. Aí, depois que o concurso público ele é homologado, dentro do prazo de validade, olha aí, dentro do prazo de validade, ocorre a nomeação. Professor, quem que faz a nomeação? Normalmente, a nomeação é um ato singular do chefe de poder, ok? Chefe de poder é a pessoa autorizada aí pelo Estatuto da Lei 5.810 para realizar os atos de nomeação. E aí, professor? Nomeou o cara. E aí, agora ele já é servidor? Não. Olha só, nomeou professor Luiz Antônio Carvalho, ele foi nomeado para o cargo de gestor, um cargo na qual ocupei com muito orgulho por muitos anos, né? E aí, já sou gestor? Não. Eu tenho que agora o quê? Investir no cargo. Ou seja, eu tenho que tomar posse. Esse ato de tomar posse, né, você deve apresentar os requisitos, né? Os requisitos, né? Eu escrevi errado aqui, vou corrigir agora, né? Você deve apresentar o quê? Os requisitos, né? Os requisitos exigidos em lei para que você possa investir no seu cargo, né? Então, posse passa a ser o quê? A investidura no cargo público na qual você fez o concurso. Professor, do ato da nomeação, qual que é o prazo que eu tenho para apresentar, para comprovar os requisitos? Você tem aí um prazo de 30 dias, né? Podendo ser prorrogado mais 15 dias, de acordo com o artigo 22 dessa lei, no seu parágrafo único também. Então, esses são os requisitos. Então, esse é a posse, né? Professor, depois da posse, depois que você assinou o seu termo de posse, você, a partir daquele momento, você já investiu no cargo e você já é servidor público. Você já é servidor público, né? Professor, eu já começo a ganhar? Não. Aí nós temos um outro procedimento, que é entrar em exercício, que é trabalhar efetivamente. Aí, né? Trabalhar efetivamente. Então, você pode já trabalhar efetivamente, né? E o prazo que eu tenho depois da posse, você tem 15 dias, prorrogáveis por mais 15. Nesta aula, desculpa, gente, nós vamos estudar absolutamente todos os detalhes importantes sobre a posse, né? Na qual você pode ter certeza absoluta, tá? Absoluta, que você estará preparada para qualquer prova de concurso, nível fundamental, nível médio, nível superior. Sobre posse, você vai ter condições de acertar. Bacana? Entenderam esse esquema? Entenderam esse mapa mental aqui? Isso aqui é muito importante para você entender, para você ter um conhecimento aí dessa matéria. Bacana? Vamos lá, vamos apagar aqui nosso quadro e já vamos fazer um exercício. Ah, professor, é importante isso? Sim, é importante. Olha só, vem comigo, exercício. Sejuc, Rio Grande do Norte, IDECAN 2018, cargo de agente. A linha do tempo a seguir, esta aqui,
ilustra o resumo de uma das formas de provimento de cargo de carreira ou isolado, de provimento efetivo, que depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou provas e títulos, obedecidos à ordem de classificação e o prazo de sua validade. De acordo com a sistemática legal prevista, os atos 1 e 2 podem ser substituídos correta e respectivamente pelos seguintes termos, né? Então está aqui a linha do tempo de um provimento normal para até entrar em exercícios, né? Então nós temos aqui, vamos lá, quero explicar para vocês alguma coisa, vamos para o comando da questão. A linha do tempo a seguir ilustra o resumo de uma das formas de provimento do cargo de carreira, né? Professor, o que significa um cargo de carreira? Um cargo de carreira significa que tem o quê? Tem as movimentações, ou tem a previsibilidade das promoções, né? Olha aí, das movimentações. Ou cargo isolado. Cargo isolado onde não há promoções, né? É um cargo único na carreira, né? Professor, eu quero um exemplo de um cargo isolado. Tudo bem, o mais comum de cargos isolados na administração pública são das universidades, né? Às vezes o cara já tem lá o cargo de professor titular, ou seja, ele já adentra no serviço público, lá no último nível e classe, professor titular. Então, ele passa a ser um cargo isolado, não tem mais promoções, não tem mais o quê? Movimentações. Ambos os casos de provimento efetivo, ou seja, concurso público, né? Então, está aqui. Então, primeira etapa, ele faz o concurso público, né? E aí, professor, qual que é o nome do ato 1? Aí, já vai entrar em exercício? Ele vai ser lotado? Não. Qual que acontece? Vai ser o seguinte, ele vai ser o quê? Nomeado, né? Ele é nomeado. Depois que ele é nomeado, né? Aí ele vai o quê? Tomar posse, apresentar os documentos e assim por diante. Então, gabarito correto aqui é a letra C. Letra C, nomeação e posse. Um exercício bastante tranquilo, um exercício aí, com certeza, aí, aluno aqui da LAC Concursos acerta essa questão aqui com os famosos pés nas costas, né? Gabarito correto, letra C de casa. Letra C de casa, né? Pagando aqui, vamos comigo aqui, né? Ok, vamos voltar para a lei. Posse, seção 3. Artigo 16. Posse é o ato de investidura em cargo público ou função gratificada. Vem comigo, vamos com calma. Posse é o ato de investidura. Ou seja, você vai investir. Então, a posse, você vai o quê? Ocupar o cargo público. É claro, para ocupar esse cargo público, você já deve ter sido o quê? Aprovado em concurso público. Então, está ali. É a primeira observação que eu faço para vocês importantes, né? Claro que para investir, você vai ter o quê? Vai ter que cumprir todos os requisitos previstos em lei. Está aí, ponto final, né? Então, posse é um ato de investidura no cargo público ou função gratificado, né? E aí, professor? E aí eu tenho que passar para vocês um negócio seguinte, né? Ó, cargo público, né? Então é o seguinte, no cargo público você vai ser nomeado, né? Você vai ser nomeado. Função gratificada. Você é nomeado na função gratificada? Não. Você vai ser o quê? Designado. Professor, aonde está isso? Lá na aula de nomeação, que nós já estudamos a aula de nomeação. Então, você vai ser nomeado para um cargo público, aí você vai apresentar os requisitos, você vai o quê? Tomar posse desse cargo público. Na função gratificada, que é a função gratificada que era para os servidores exclusivamente efetivos, né? Exclusivamente efetivos, você não é nomeado para a função gratificada, você é o quê? Designado para a função gratificada. Então, você primeiro é designado para essa função, depois você toma posse. Isso que diz o artigo 16. Parágrafo único, muito importante. Não há posse nos casos de promoção e reintegração. Olha aí, o legislador deixou bem claro, né? Não há posse nos casos de promoção. Professor, o que é promoção? É a movimentação, a elevação nos cargos de carreira. A pessoa vai o quê? Ele vai sendo promovido, vai mudando de níveis e classe de acordo com os estatutos e os planos de carreira. Então, não há posse. Professor, o que vem a ser a reintegração? Isso já foi cobrado em concurso público, que é cobrado muito, né? Claro, a reintegração e a promoção,
eles fazem parte daqueles 4R ANP. Professor, o que significa o 4R ANP? Significa o quê? As formas de provimento, né? Olha, provimento, né? Esse N aqui é da nomeação, um dos mais importantes, né? A nomeação é o quê? É o ingresso, é a investidura, né? A reintegração, ele vai ser um reingresso. Uma reinvestidura. Não um ato de investidura, né? Olha aí que questão. Por quê? Porque ele tomou posse antes, ele foi desligado da administração pública e ele conseguiu invalidar os motivos do seu desligamento, da sua demissão, e ele vai ser o quê? Reinvestido, ele vai ser reintegrado, reingresso na carreira. Então, isso aqui é muito cobrado em concurso público, né? Mas, professor, eu não entendi esse negócio aqui, ó, de posse é um ato de investidura em cargo público ou função gratificada. Que cargo público passa a ser a nomeação. A função gratificada passa a ser o quê? O ato de designação. Voltando um pouquinho nos nossos estudos, só para fazer uma ajuda à memória, lá no capítulo 2º da nomeação, forma de nomeação. A nomeação será feita. Nomeação é diferente de posse. Ó. Caráter efetivo é exatamente o que nós acabamos de estudar, quando exigida a prévia habilitação em concurso público para essa forma de provimento, né? E também outra forma de nomeação são para os cargos em comissão, né? Conhecido como ad nutum, né? De livre nomeação e exoneração declarado em lei. Só que o parágrafo único completa a designação para o exercício de função gratificada recairá exclusivamente em servidor específico. Então, primeiro, ele é designado uma função gratificada e depois ele toma posse nessa função gratificada que é exclusivamente por caráter efetivo. Essa parte aqui da nomeação, eu só fiz uma ajuda à memória, voltei um pouquinho nas nossas explicações, ok? E aí, professor? E aí, vamos fazer aqui um exercício para vocês aqui, né? Vem comigo aqui. TCE, Pará, CESP 2017, cargo de auditor. Situação hipotética. Um servidor do Tribunal de Contas do Estado do Pará foi demitido, mas tendo conseguido anular judicialmente a penalidade administrativa. Foi reintegrado aos quadros do tribunal. Bacana. Então, é o seguinte, um servidor ele foi demitido e ele conseguiu anular a sua penalidade de demissão e ele foi reintegrado. Professor, o que significa o reintegrado? Reintegrado é uma forma de provimentos, né, do 4 ANP, né, que são as formas de provimento. O reintegrado é para o servidor demitido, né, demitido. E aí, professor? E aí o seguinte, né, nessa assertiva, nessa situação, nós temos da lei estadual, o presidente do TCE terá 30 dias, olha aí, terá 30 dias para dar posse ao servidor reintegrado contados da ciência da decisão judicial. Está errado. Por quê, professor? Porque o artigo, salvo engano, o artigo 16, parágrafo único, ele é bem claro, né? Não há posse para os casos de reintegração e para os casos de promoção, né? Não há posse, né? Não há posse. É o quê? Não há posse nesses casos aqui. Nesse caso da reintegração, vai ocorrer o reingresso. Vai ocorrer o reingresso do servidor, não a investidura de uma posse. Logo, o gabarito está errado, né? Com certeza, aluno aqui da LAC Concursos, ele tem todas as condições de acertar uma questão como essa. Bacana? Então, aí, questão aí de um concurso maravilhoso, né? Que o aluno aqui ó, tem condições de acertar isso. Então, não há posse para os casos de promoção e nem de reintegração. Isso está previsto no artigo 16, parágrafo único da lei. Bacana? Vamos continuar. Artigo 17. Né? Então, o que vai tratar o artigo 17? Qual que é o trabalho do artigo 17? Né? Nosso assunto é o quê? É posse. Posse é o quê? Investidura no cargo público. Né? Então, é o seguinte, para você tomar posse, você vai ter que atender os requisitos previstos na lei. E os requisitos básicos gerais para todos os servidores públicos civis do Estado do Pará estão consagrados aqui no artigo 17. Olha só, são requisitos
cumulativos para a posse em cargo público, ou seja, cumulativos que você tem que atender todos eles. Se você falhar em apenas um dos requisitos, você estará impedido de tomar posse. Então, a posse vai ocorrer, que é a verificação se você está apto para ocupar o cargo público na qual você prestou o seu tão sonhado concurso público. Primeiro, claro, ser brasileiro nos termos da Constituição. Ah, professor, isso aqui é básico, tudo bem, mas e aí? Pegadinha de concurso, né? Esse ser brasileiro, tá? Aqui a lei, sabiamente, ela diz que ser brasileiro significa que ele pode ser um brasileiro nato, né? Exemplo de brasileiro nato, eu, professor Luiz, né? Eu sou brasileiro nato, né? Nascido e criado aqui na nossa terrinha amada, né? E nós temos também outra hipótese, que são os brasileiros naturalizados. Atenção, essa anotação você tem que fazer. Você tem que fazer essa anotação aqui, ó, nato e naturalizados, né? Professor, quem são os naturalizados? Os naturalizados, vamos supor, é um estrangeiro, tá, que venha residir no Brasil e adquiriu o que? Seu processo de naturalização. É possível? Claro, inclusive a regra brasileira ela é bastante flexível para naturalizar as pessoas. Então, todos os brasileiros, ou os nato ou os naturalizados, podem fazer concurso público e podem investir em um cargo público, né? Segundo requisito, idade mínima, ter completado 18 anos, né? Então, ter completado 18 anos é o outro requisito aí importante, né, para investidura no cargo público. Terceiro, está em pleno exercício dos direitos políticos, né? Temos vários cidadãos da nossa sociedade, inclusive aqueles ali que figuram ali na Lava Jato, que têm seus direitos políticos cassados temporariamente, suspensos temporariamente, né? Então, essas pessoas que têm os direitos políticos suspensos temporariamente não podem aí ocupar cargo público, não pode tomar posse, né? 4. Ser julgado apto em inspeção de saúde realizada em órgão médico oficial do Estado do Pará. Ou seja, ele tem que ter a saúde aí, tem que estar apto, tem que ter uma saúde aí, claro, saudável, né? Propícia para o labor do Estado. Então, item 4 é ter essa questão da saúde, né? 5, vem comigo. Possuir a escolaridade exigida para o exercício do cargo. É claro, nós temos cargos de nível fundamental, médio e superior. Então, ele tem que ter a escolaridade que está prevista onde? Lá no edital de convocação, né? 4. Declarar expressamente o exercício ou não de cargo, emprego ou função pública nos órgãos e entidades da administração pública, federal ou municipal, para fins de verificação de acúmulo de cargos, né? Ou seja, quando ele toma posse, ele tem que fazer uma declaração que ele não está ocupando outro cargo público que não seja acumulável, né? Então, ele tem que fazer essa declaração de cargo. Inclusive, lá na frente, no Estatuto, a gente trata lá nas disposições lá das penalidades disciplinares, aliás, lá no capítulo, no título, perdão, do processo disciplinar, vamos voltar a esse assunto, porque lá ele vai detalhar essa situação, o que vai acontecer se o cara estiver ocupando ilegalmente 2 cargos públicos, né, que sejam divergentes com as regras constitucionais. Então, ele tem que fazer essa declaração. 7, quitação com as obrigações eleitorais e militares, né, claro, militares para o sexo masculino, né, e, finalmente, não haver sofrido sanção impeditiva de exercício de cargo público. Então, está aqui as situações. Então, os requisitos para o cidadão ocupar, para tomar posse, investir, são esses aqui, os 7 requisitos básicos, né? É claro que as leis de carreira poderão ampliar e ampliaram aí os requisitos aí para a posse. Pode? Claro que pode, né? Professor, esses requisitos tem amparo constitucional? Com certeza. Você sabe que esse nosso estudo aqui ele é completo, tá? Você pode ter certeza disso. Essa aula aqui não é uma aula superficial. Tudo que tem de importante o professor traz para a nossa aula para explicar para vocês aqui. Amparo constitucional. Tudo que tem amparo constitucional,
você tem que ligar o alerta. Por quê? Porque são aqueles assuntos que provavelmente serão cobrados em prova. Artigo 37, inciso 1º da Constituição. Os cargos, empregos, funções públicas são acessíveis aos brasileiros. Olha aí, né? Então a Constituição já falou, são acessíveis aos brasileiros, né? Aqui incluindo os nato e os naturalizados, que preencham os requisitos estabelecidos em lei. No caso aqui do Estatuto do Pará, o artigo 17 da lei, ele traz todos os requisitos aí para a investidura do cargo, para você ter condições de tomar posse. Assim como os estrangeiros na forma da lei. Olha só, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Ou seja, deu aí, possibilitou o quê? Possibilitou ao que os estrangeiros possam também ocupar cargos, né? E aí, professor, vamos falar de estrangeiros ocupando cargos públicos? Tem? Claro que tem. Né? E quando a gente coloca assim, na forma da lei, eu quero fazer uma ressalva para vocês, né? Que isso aqui é um caso concreto, né? Se você for lá na lei 8.112 de 90, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, né? Da União, lá traz uma previsão expressa de ocupação de cargos públicos por estrangeiros, né? Principalmente no caso das IFs, né? Ó, universidades federais, né? Tem vários professores convidados estrangeiros, né? Que vêm ingressar às universidades, tem essa previsibilidade aqui, né? Tá? Mas e aí, professor, isso aqui é uma regra geral? Não, não é uma regra geral. Estudando um pouquinho de constitucional, eu quero passar para vocês. Na questão dos brasileiros, isso aqui é uma norma constitucional, ela é chamada de eficácia contida, né? Como assim eficácia contida? A lei poderá estabelecer requisitos para o acesso. E assim fez a lei, né? Então ele garante que é para os brasileiros e ele colocou os requisitos. Um dos requisitos é a idade mínima para o provimento do cargo. E para, no caso dos estrangeiros, é uma norma constitucional, mas ela tem uma eficácia limitada, né? Ela tem uma eficácia limitada, ou seja, depende de lei para a previsão para que os estrangeiros aí ocupem cargos públicos. No caso do Estado do Pará, no caso do Estatuto, a Lei 5.810 de 94, eu fiz uma pesquisa e eu não procurei essa previsibilidade de ocupação dos cargos de estrangeiros ocuparem cargos públicos, no caso lá da Lei Estadual do Pará. Tá bacana, galera? Então isso aqui é muito importante, muito importante. Para passar régua na questão de brasileiros nato e naturalizados, é de fundamental importância que o aluno deve saber o seguinte: existe alguns cargos no Brasil, tá, que eles são privativos de brasileiro nato, né? Brasileiro nato, aqueles nascidos que têm a cidadania brasileira, né? Nós temos 7 casos de provimento de brasileiros nato. Não existe hipótese de brasileiros naturalizados e muito menos de estrangeiros a virem ocupar esses cargos. Esses cargos, essa previsibilidade, essa obrigação, claro que está previsto na onde? Lá na Constituição Federal, lá no nosso artigo 12, parágrafo 3º. São brasileiros natos, são privativos de brasileiros natos. Então, na prova de concurso, se você se deparar com qualquer um desses cargos, você vai marcar brasileiros natos, tá? Isso cai na prova, não cai, despenca. Vamos lá. Primeiro, cargo de presidente e vice-presidente da República só pode ser brasileiro nato. Presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, de ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, da carreira diplomática, de oficial das Forças Armadas e de ministro de Defesa, de Estado de Defesa. Então, são os 7 casos de brasileiros nato, né? Não podem ser brasileiros naturalizados e muito menos os estrangeiros. De novo, martelar na sua cabeça. Primeiro, presidente e vice-presidente da República. Segundo, presidente da Câmara dos Deputados. Se da Câmara dos Deputados, também vai ser dos senadores, presidente do Senado Federal.
ministro do Supremo Tribunal Federal, da carreira diplomática, de oficial das Forças Armadas e de ministro de Estado da Defesa. Então, isso aqui deve obrigatoriamente estar nas suas anotações aí para quê? Para que vocês façam as suas revisões. Isso aqui é importante, né? Vem comigo, vamos fazer um treino, exercício rápido. FUB, CESP 2017, cargo de técnico. Pedro, que é colombiano, de nascença. Se ele é colombiano, ele é um estrangeiro. Ok? Obteve a cidadania brasileira. Gente, se Pedro ele é colombiano de nascença, obteve a cidadania brasileira. Então, logo, vamos deduzir que esse aqui entra no caso que ele é naturalizado. Né? Naturalizado, ok. Nessa situação, mesmo que preenchidos os demais requisitos exigidos, ele não poderá ocupar cargo público, já que não é brasileiro nato. Né? E aí, professor, claro que essa questão está errada, porque tanto a Constituição Federal quanto as leis estaduais, todas elas dos estatutos são bastante claras nesse sentido, que eles falam o seguinte, que os cargos são acessíveis brasileiros, não trazem a exceção de brasileiros natos ou naturalizados, exceto, né, uma exceção prevista no artigo 12, parágrafo 3º da Constituição Federal de 88. Né? Nestes casos aqui, são 7 casos, 7 hipóteses, que o provimento desses cargos são privativos a brasileiro nato. Então, logo, essa questão ela está errada, né? Olha aí, a questão está errada. Isso aqui cai em concurso público. Bacana? Questão errada, né? Tranquilo. Então, cargos públicos são para os brasileiros nato e naturalizados. TCE, CESP 2017, cargo de auditor. A condição de brasileiro nato é requisito para posse em cargo público, integrante da estrutura do TCE. E aí, professor? Primeira coisa, para ele integrar, vamos lá, TCE é o quê? Um órgão público, é do quê? É do governo do Estado do Pará. Está sujeito, claro, é um servidor público, está sujeito aí à Lei 5.810 de 94. Bacana, né? Lá no artigo 17 diz claramente que é o quê? Requisito ser brasileiro. Ser brasileiro tanto nato quanto naturalizado, né? Então está aqui para vocês, né? O requisito de brasileiro nato, novamente, reforçando aí, está previsto lá no artigo 12, parágrafo 3º da Constituição Federal, que são o quê? 7 casos, né? Somente esses casos que são de brasileiros natos. Vamos lá, vamos ver se você se lembra aí. Primeiro, fala aí, isso, sem preguiça, presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro do Supremo Tribunal Federal, carreira diplomática, oficiais do Exército e ministro de Estado de Defesa. Somente esses 7 casos que é de brasileiro nato. Então, qualquer brasileiro naturalizado pode vir ocupar qualquer cargo na estrutura do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Logo, esse gabarito está absolutamente errado. Põe no bolso uma questão como essa, né? Bacana? Vamos lá, continuando. Artigo 18. A compatibilidade das pessoas portadores de deficiência que trata o artigo 15. Né? O que é o artigo 15, parágrafo único? Ele vai tratar o quê? Da reserva de 20% das vagas para as pessoas portadoras de deficiência. Será declarada por junta especial constituída por médicos especializados na área da deficiência diagnosticada. Então, o que diz o legislador? O legislador, lá no artigo 15, parágrafo único, sabiamente reservou 20% das vagas para portadores de deficiência. Bacana. Tá? E como aferir isso? Aí diz aqui o artigo 18. Né? Como é que vai ser aferida se essa deficiência está compatível com o cargo? Vai ser constituída uma junta especial por médicos especializados na área da deficiência diagnosticada
para validar ou não aquela pessoa no cargo desses 20%. E o parágrafo único, professor? O parágrafo único ele vai dizer o seguinte: caso o candidato seja considerado inapto para o exercício do cargo, perde o direito à nomeação. Ou seja, se essa junta dizer, eu falar, não, essa deficiência do candidato, ela não é compatível, não tem compatibilidade. Então, ele vai perder o direito à nomeação. Então, isso aí ocorre aí, antes lá da homologação do concurso, inclusive. Bacana? Artigo 18, né? Vamos lá, vamos fazer um treino. PGE, Pará, UFPA, 2012, cargo de procurador. O candidato participante do concurso público, portador de deficiência, submeter-se-á à perícia a ser realizada por junta médica especializada na área da deficiência diagnosticada, caso seja considerado inapto para o exercício do cargo, perderá o direito à nomeação. E aí, professor, essa questão aqui é Ctrl+C e Ctrl+V do artigo 18, da lei. Ou seja, a questão está absolutamente correta. Bacana? Então, pomos no bolso aí, questão fácil, questão tranquila aí, isso aí que cai, né? Professor, o que você fala aí o que o senhor fala aí das questões de prova? Gente, estatuto é a coisa mais fácil que tem. 90% das questões de estatutos do Brasil todo, tanto da Lei 8.112, todos os estatutos estaduais aí, são Ctrl+C e Ctrl+V da onde? Da lei, né? Da lei. Ah, professor, mas se eu der uma lida da lei ajuda? Com certeza. Mas se você assiste a aula, você consegue compreender os dispositivos e a lógica, a cabeça do legislador. Por que criou esse mecanismo? E a partir do momento que você entende esse mecanismo, você fazendo uma leitura detalhada, você fixa mais conteúdo. Eu sempre digo para vocês, o aluno que é aprovado em concurso público é aquele aluno que consegue fixar mais conteúdo. Bacana? Vem comigo, vamos agora para o artigo 19. Né? São competentes para dar posse. Né? Competentes para dar posse, né? Professor, olá meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para a galera aí do nosso querido estado do Pará. Eu, professor Luiz, eu gravei artigo por artigo, assunto por assunto, super organizado, o regime jurídico único estatutário do estado do Pará, consagrado pela Lei 5.810. Um curso muito competitivo, que eu tenho certeza, se você assistir todas as nossas videoaulas, este curso tem mais de 14 horas de aula gravada, um curso completo. Aqui é uma aprendizagem completa, uma aprendizagem que realmente faz você ser aprovado no concurso, né? Realmente faz você ser aprovado no concurso. Essa nossa isolada são 60 dias de acesso que você tem direito, né? Investimento apenas R$50, mas eu digo para vocês que realmente vale a pena fazer esse curso aqui na Lá Concurso, essa nossa isolada. Quer se matricular? Clica aqui embaixo, nós temos um link que vai direto para o site lá para você se matricular. Tudo bem, pessoal? Um forte abraço, fique com Deus, espero vocês aqui na Lá Concurso. Tchau, tchau.